Olá pessoal, então nessa terceira aula, dando continuidade, nós falaremos agora um pouco sobre condições inicial do tempo. Por que isso é importante, na verdade, né? Então, se você observar aqui, uma bacia, ela não é geralmente algo pequeno, então ela tem um determinado tamanho. E o que acontece nos dias anteriores, por exemplo, aqui, ó, você vê claramente, né? Quando chove nessa parte aqui mais afastada do enxutório, você tem aqui um tempo de escoamento, né, de 3 dias até chegar aqui. Então, quando chove aqui nessa região, você tem aproximadamente 2 dias. E quando chove próximo aqui do enxutório, nesse caso aqui o enxutório, ele vai representar aqui pra gente uma usina hidrelétrica, por exemplo, então você tem uma resposta mais rápida, né? Então, por que é necessário saber, na verdade? É que devido ao tempo de concentração das águas das chuvas nas bacias, até ela chegar aí à calha principal do rio. E aqui está um outro exemplo. Eu tenho aqui a foz, que também é um outro nome, né, que o pessoal utiliza para o enxutório. Então, tenho aqui a foz, né, que é aquela saída, sempre vai representar, nesse caso, quando a gente fala a unidade hidrelétrica, né, a usina hidrelétrica, CGH, PCH, que tudo que cair nessa área aqui de concentração, ele vai demorar um tempo até chegar aqui a essa ponta que é a foz. Então aqui tem uma tabela como exemplo, por exemplo, no trajeto A ele vai demorar aí 0,3, né, quilômetros por minuto. Ele vai percorrer aí em um comprimento de 6 quilômetros. Então você tem cada trajeto desse aqui um determinado tempo que após essa água chegar no rio, ele vai demorar para cumprir cada etapazinha que a gente tem aí. Então, por isso que é importante você saber as condições no dia anterior. Por exemplo, há 3 dias choveu muito aqui na cabeceira da bacia, que é nessa região aqui. Então, quando ela está se aproximando dessa região aqui mais próximo, o que é que acontece? Essa água vai chegando e vai chovendo. Então, você vai ter uma complementariedade. Muitas vezes isso acontece em determinadas bacias do SIN, né, Sistema Interligado Nacional, e o pessoal não percebe, mas por que aumentou tanto se não deveria acontecer isso? Não, porque você teve uma soma dessas chuvas em determinado período, em determinada localização, ok? Então isso é bem interessante. E aqui está dois exemplos aí clássicos que tem na literatura. Por exemplo, quando chove aqui, né, nessa região Belo Monte, ela está mais ou menos por aqui, ó, nessa região. Mas quando chove aqui nessa região, a água ela demora aproximadamente 16 dias para chegar em Belo Monte. Ou seja, isso aqui é uma bacia gigante, né, que a gente chama. E já em Tucuruí também, né? Tucuruí, a gente tem aqui Tucuruí na pontinha. Então, quando chove nessa região aqui mais ou menos, né? Ou aqui mais ou menos em Goiás, né? Norte de Goiás, aqui no leste do Mato Grosso, essa água ela vai percorrer aqui o Araguaia, vai percorrer o Rio Tocantins e vai demorar mais ou menos aqui para chegar 14 dias em Tucuruí. Isso é bem relevante porque enquanto, né, o fenômeno aqui aconteceu chuva mais um pouco aqui na cabeceira da bacia, né, em Goiás e Mato Grosso, você pode ter uma chuva aqui que quando essa água escoar, que chegar próximo a Tucuruí, você tem essa chuva que vai chegar aí e vai causar uma somatória, na verdade, né? Você vai somar uma água que estava vindo em uma vazão, né, em uma propagação de uma vazão, com a água que acabou chovendo ali naquela região próxima a Tucuruí, por exemplo, e acabou somando aí, aumentando bem os reservatórios aí e as vazões na região de Tucuruí. Então isso é muito importante para você ter uma noção. Claro que em algumas bacias isso é mais rápido, por exemplo, na bacia do Grande. Então você tem um determinado tempo de viagem. Isso também é contabilizado na hora de você calcular as vazões pelo SMAP, por exemplo, o modelo que o ONS utiliza, ele divide a bacia. Na verdade, o que ele faz? Divide a bacia em vários setores assim pequenos, e para cada setor desse você tem um tempo de viagem correspondente até o próximo reservatório. Então você tem Camargos, Ututinga, Funil Grande, Furnas. Então você tem uma sequência de reservatórios aí que você vai poder trabalhar com isso, ok? Mas isso fica para lições aí futuras,
para a gente ter uma noção, mas isso aqui é só dando uma introdução, um aspecto geral de como você enxergar essas situações, ok? Então, também para a gente poder começar a analisar um pouco sobre previsão do tempo, né? Antes de mais nada, a gente tem que entender aí o que são imagens de satélites. Mas para a gente poder falar sobre imagens de satélites, a gente tem que observar quais são os tipos de nuvens que essas imagens têm. Então, por exemplo, aí estão os tipos mais clássicos, né? Por exemplo, o cúmulos nimbus e os nimbus estratos, né? O cúmulos nimbus e os nimbus estratos, eles são nuvens que causam chuva, né? Elas provocam chuvas. Cúmulos nimbus geralmente é aquela pancada de chuva mais forte que dura algumas horas, depois passa rapidamente. A nimbus estrato geralmente é aquela chuva contínua que persiste aí ao longo do dia e deixa o céu bem acinzentado. Cúmulos nimbus você tem passando na hora, provoca muita chuva e depois ele vai embora. Aí o que é que acontece? Quando você está olhando uma imagem de satélite, você tem que saber identificar é, essas nuvens que estão ali e qual é a relação delas com o tipo de chuva que ela pode provocar. Então, você já conhece que duas aí provocam chuvas. Por exemplo, aqui você não tem a altura da atmosfera, então quanto mais alto for a atmosfera, mais fria aqui é o topo das nuvens. Por quê? Porque nesse topo você vai ter mais cristais de gelo, entre outras coisas. Então, essa altura da nuvem é o que você vai enxergar nas cores falsas das imagens de satélite que a gente olha. Lembrando que o satélite, ele é como se fosse uma câmera fotográfica, né? Apontada para a Terra. Então, de momentos em momentos, hoje, se eu não me engano, o período é de a cada 15 minutos, ele está tirando uma fotografia da Terra. Então, como ele é geoestacionário, ele está girando na mesma velocidade da Terra. Então, ele está sempre tirando a foto do mesmo local, que pode ser geralmente Américas, África, Europa. Aí depende muito de qual satélite. O GOES, né, que é o satélite que a gente utiliza mais, que é o satélite americano, ele está tirando mais fotos aí da região das Américas, né? E o Brasil é privilegiado porque acaba tendo várias imagens aí que são disponibilizadas nos sites aqui no Brasil, ok? Então, quais são as características dessas imagens de satélite? A primeira é a refletância, né, de nuvens, a partir da qual se pode inferir sua profundidade e composição. Por exemplo, qual a altura da nuvem aqui, por exemplo, até onde ela vai, qual é tipo, a nuvem ela está indo até médios níveis, nesse caso aqui da nimbostratus. Então ela está indo aqui até médios níveis e daí ela está aqui, ó, vai ter uma determinada reflectância lá, né? Quando a gente fala aqui nessa questão da nimbostratus, por exemplo. A cúmulos nimbus ela vai ter mais cristais de gelo, vai ter um outro tipo de reflectância. Padrões dos elementos associados com a topografia, por exemplo, fluxo de ar, cisalhamento vertical e horizontal do vento. A gente também tem tamanho e estrutura vertical, exemplo, presença de sombra abaixo das nuvens. Então você consegue dizer aí qual é o tamanho dessa nuvem, você consegue fazer uma estimativa, né, a partir da localização dessa sombra, ver, por exemplo, qual é o tipo de fenômeno que está naquele momento, né, atuando naquela determinada região, entre outras coisas, né? E também tem os canais de medição do satélite, que são três principais. Ele tem o canal do visível, o canal do infravermelho térmico e o canal do vapor d'água, né? Isso a gente vai ver daqui a pouco, mais especificamente. E só para dar uma noção aí para vocês sobre a física, né, por trás, a gente tem aí uma curva de incidência solar na superfície e no topo da atmosfera. Então você tem aqui, ó, esses canais aqui, por exemplo, que vai determinado pelo comprimento de onda. Então, por exemplo, se eu estou olhando a água, né? Então eu vou ter aqui uma determinada janela atmosférica no canal aqui de 0,7 mais ou menos, né? E eu já estou aqui já bem próximo do espectro visível. Se eu estou olhando o ozônio, eu vou ter aqui já no espectro visível entre 0,4 e 0,6. Por exemplo, aqui ó, esse comprimento de onda, ó, canal de água e de CO2, né? Você consegue ver aqui ó, essa janela atmosférica bem definida. O que é? Janelas atmosféricas são esses vazios que existem aí quando você aponta e você está vendo o espectro aí de incidência
da radiação, né, solar. Então, a tendência é que você tivesse uma curva como essa aqui, ó, essa em linha preta. Mas na verdade você não tem, né? Então, quando você olha no topo da atmosfera, né, você está olhando antes de chegar aí à troposfera, a tropopausa, esse desenvolvimento que tem das nuvens, você tem esse padrão aqui em vermelho, então você não consegue identificar nada. Mas quando você está olhando já características da superfície, você consegue ver que tem absorção, né? Na verdade, de determinados comprimentos de onda, e essas janelas atmosféricas, essas absorções, é que você consegue enxergar na imagem do satélite. Então, o que você faz? Você lê isso da imagem e você aplica o que a gente chama de cores falsas, né? Que já a gente vai ver um pouco sobre isso. Então, para que serve, né, essa imagem de satélite? A gente deve acompanhar ela de outras informações. Por exemplo, data e hora da imagem de satélite, né, ela sempre vai estar no UTC GMT UZ, que na verdade é o horário do meridiano de Greenwich. Então, se eu estou a 12 horas, meio-dia no meridiano de Greenwich, é 9 horas da manhã no Brasil. Então, você tem que ficar ligado nisso para fazer essa conversão. Então quando eu quero olhar 9 horas da manhã, então quando eu entrar no site eu tenho que ver se ele está próximo a 12, né? Alguma coisa próxima a 12 aí no horário do meridiano de Greenwich. Você tem que ter aí a área de cobertura geográfica, né? Você tem que ver qual é a região que ela está cobrindo, por exemplo, América do Sul, Brasil, determinada bacia, você tem que ver isso. Você tem que também utilizar um pouco aí de escala de cinza, né, para saber mais ou menos quando o topo está mais frio, quando está menos frio, identificação de massas de ar, entre outras coisas. E você também aí o que a gente chama de continuidade no tempo, né, que é uma análise e comparação da sequência de imagens, né. Então você está ali no seu dia a dia como middle, né, como meteorologista, você tem que ficar olhando ali comparando geralmente eu gosto de comparar a cada meia hora, né? Então olho lá e vejo se tem algum desenvolvimento. Porque quando a gente for falar de alguns fenômenos meteorológicos, principalmente na região sul, tem fenômenos que não vão ser mostrados nos modelos meteorológicos. Por quê? Porque o modelo meteorológico geralmente ele é atualizado a cada 6 horas. O que acontece é que tem fenômenos, por exemplo, um CCM, né, famoso CCM, complexo convectivo de mesescala, que ele tem um tempo de vida aí de 6 horas. Então ele nasce, né, cresce, ganha aí força, provoca muita chuva nas bacias do sul, quando ele encaixa bem lá sobre a região, e depois simplesmente ele vai enfraquece, para e simplesmente você não consegue detectar isso nos modelos meteorológicos. Então, o dia a dia você tem que acompanhar. E geralmente CCM não existe uma época do ano para atuar na região sul. Ele atua mais no mês tal. Não, ele qualquer época do ano ele pode atuar. Então, se você tiver as condições favoráveis, você tem aí sim a formação desse CCM. Ok? Então, para a gente analisar aí o primeira imagem, né, o que a gente vai ver aí é o canal do vapor d'água. O canal do vapor d'água ele é o canal 9, né? Ele está aqui na faixa de 6,9 microns, né? Claro que tem outros canais de vapor d'água, mas eu gosto muito de ver isso, né? Então ele serve para quê? Ele serve principalmente para detectar massas de ar, né? Então você tem a massa de ar seca nesse caso aqui, que são essas massas aqui mais em tom amarelados, e a massa de ar úmida, que são essas aqui em tom de azul ou branco, né? Então você só vai ter formação de chuva se você estiver dentro de uma massa de ar úmida. Então, se você não tiver umidade suficiente, aquela região ela não vai poder desenvolver as nuvens, né? E os tons aqui de verde são nuvens que podem provocar chuvas, né? Tipo cúmulos nimbus, né? Os famosos CB. E os tons de branco são nuvens com cristais de gelo. Então, quando o satélite está olhando a imagem, geralmente ele está olhando em escala de cinza. Então, o que a gente faz? A gente aplica cores falsas para poder distinguir o que é massa de ar úmido nesse caso e o que é a massa de ar seco. Então a gente pode ver aqui, ó, um exemplo. Na região sul a gente tem essas nuvens aqui que provavelmente nesse dia, como exemplo aí, dia 4/4/2019, né, você consegue ver aqui, ó, por exemplo, as informações do GOES. Então você tem aqui, né, essas nuvens aqui que elas já começam a se formar, trazer chuva. Também vê que toda essa região aqui, ó,
apresenta aqui também chuvas. Então, aí o que entra aí a questão de você localizar as bacias. Então, você está olhando essa imagem aqui, você está olhando o mapa lá das principais bacias que a gente viu nas aulas anteriores e está fazendo esse vínculo. Olha, aqui está mais seco, aqui está mais chuvoso. Então, você tem essa chuva aqui que pode se tornar no futuro uma chuva importante, né? Então, o bom da imagem de satélite, de você estar observando ela, é que ela está te mostrando em tempo real o que vai acontecer. Depois, com a coleta das informações em superfície, as análises lá do MED que o CPTEC faz, que o ONS está utilizando, ele vai gerar isso, vai dizer qual foi a quantidade que você teve de chuva em determinada região, e isso vai entrar como valor observado nos modelos chuva-vazão. Então, o ONS ele vai ter que corrigir essa informação. Se a previsão, por exemplo, para esse dia estava dizendo que ia ficar seco, você já sabe que em determinadas regiões você vai ter aí uma chuva ocorrendo. Então, o ONS vai ter que revisar isso sim, e você vai ter que ficar ligado nisso, ou você pega alguma forma aí, você tenta estimar e imputar isso dentro do seu modelo para antecipar alguma coisa, ok? Depois a gente tem aqui a imagem do canal visível, né? Basicamente o canal visível aqui, ó, ele é o canal 2, né? Esse é o que eu gosto mais de analisar. Você tem aqui, nele, você consegue distinguir nuvens mais brilhantes são nuvens mais altas, né? E possui alto conteúdo de água ou gelo, né? Nuvens com coloração cinza são nuvens rasas, possuem menor conteúdo de água ou gelo. Portanto, as CBs são facilmente observáveis do que as cirros. Então, se você observar, ó, você tem aqui um desenvolvimento de nuvens, que é interessante. Nessa região também aqui você tem um desenvolvimento de nuvens que também é interessante. Então, você está olhando aí e vendo mais ou menos onde é que está chovendo, onde tem, na verdade, a possibilidade, nesse acompanhamento diário que você faz, de poder ocorrer chuvas. Então, se eu tenho nuvem formando, se eu tenho nuvens mais brilhantes, o meu canal lá diz, o canal anterior, o canal do vapor d'água, ele está me dizendo que eu tenho um vapor d'água suficiente para gerar nuvens maiores e quantidade de chuva bem maior. Então, isso está me dizendo que determinada região eu posso sim ter uma nuvem aí, umas chuvas bem razoáveis. Nesse caso aqui, o destaque é para a região sul mesmo. Se você observar aqui Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você tem a atuação aqui desse complexo de nuvens bem formadas, bem desenvolvidas, que nesse dia provavelmente trouxe chuvas significativas aqui para essa região, pegando desde a bacia do Jacuí aqui, no centro do Rio Grande do Sul, até a bacia do Uruguai aqui, que fica na parte sul do Paraná. Então você teve uma resposta aí de uma chuva e possivelmente aí associada à formação de uma frente. Muitas vezes você tem o sistema frontal entrando, mas ele não consegue ter umidade suficiente para poder desenvolver as nuvens. Mas aqui nesse caso ele encontrou umidade suficiente e ele está desenvolvendo essas nuvens que vai trazer mais chuvas para a região sul do país, ok? O outro canal, né, é o canal do infravermelho térmico, né, que a gente chama, né? Eu gosto muito do canal 15. Nesse caso aqui é o que eu gosto mais de trabalhar. Então, o que ele te diz, né? Ele vai te dizer em geral, né? Quanto mais alta a nuvem, mais frio será o topo. E aqui na imagem satélite você pode ver, ó, que essa escala aqui de baixo é uma escala de temperatura. Então, quanto mais fria a nuvem for, mais colorida ela vai ficar. Então, você consegue perceber, ó, que nessa região tem as nuvens vermelhas. Então, são nuvens aí cúmulos nimbus. Então, elas estão bem altas. Lembra da figura lá do começo do slide que eu falei? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para vocês perceberem. Olha, essa nuvem aqui, né, a famosa cúmulos nimbus. Então, como ela está bem alta e esse topo é muito frio, você vai acabar representando ela aqui em tonalidades aí de vermelho, de preto, de branco e por assim dizer, né? Então, nessa região, principalmente aí na incremental de Itaipu, nesse dia, você teve aí um desenvolvimento de chuvas bem interessantes e choveu bem nessa região ao longo do dia. E aí você vai fazer o acompanhamento, né? Essa figura representa aí um determinado instante, né? Então, quando você olha aqui em cima, por exemplo, ele vai me dar informação, olha,
Ele está dizendo que foi em 2019, no mês 4, no dia 5, às 13 horas e 30 minutos essa foto foi tirada. Mas sendo que ela demorou aqui 9 minutos para ser processada, ou seja, ela foi retirada pelo satélite às 13h30 e ela foi enviada para a Terra. Na Terra foi processadas as informações e 9 minutos depois foi disponibilizado. Ok? Então eu sei que nesse momento tinha uma chuva grande. E nesse link aqui do CPTEC, né, que está aqui embaixo em todos os slides aí que vocês estão vendo, você consegue ter esse acompanhamento aí a cada 15 minutos. Então você já sabe mais ou menos quando o fenômeno começou e quando o fenômeno terminou em determinada região. Então você já tem mais ou menos estimativa, durou 2, 3 horas de chuva. Então você já sabe que isso vai contar na hora que o ONS for computar os valores dos acumulados diários, ok? Outra questão também muito importante para a gente ver aí nas condições iniciais é a gente está falando um pouco sobre armazenamento de água no solo. Então, eu trouxe essa figura aí da direita, que é a figura do INMET, no dia 8/4/2019. A gente vê aí que a maior parte do país tem um armazenamento da água na casa aí de 70%, 80%, então mostrando que a gente partiu do março aí bem definido, né, bem chuvoso, e acabou molhando bem aí a maior parte do país, mas a gente já observa que tem algumas regiões de interesse, por exemplo aqui Bacia do Grande e do Paranaíba, que já começa a apresentar aí um período seco, então já começa aí a apresentar 40% a 50% de armazenamento. Isso é bem importante porque se entrar algum fenômeno nesse mês e ele conseguir chegar nessa região, ele pode não ter um impacto tão grande como se espera nesse determinado momento, nesse caso aí em abril, né? O que acontece muito é o que a gente chama de efeito esponja. Então, por exemplo, se eu tenho uma determinada região do país e essa determinada região está passando por um período de seca prolongado, geralmente as primeiras chuvas que ocorrem nessa região, né, de período seco, ela é mais absorvida pelo solo do que em si. Por exemplo, se você observar aqui, ela vai ser mais absorvida pelo solo, infiltração, do que sim virar escoamento direto, né, que é o escoamento superficial que a gente chama. Então ela não vai chegar no rio rapidamente. Primeiro ela vai ser absorvida pelo solo, depois que ela é absorvida pelo solo, ela vai chegar no rio, você vai ver um pouco de aumento do escoamento base, para depois aí você ter, por exemplo, o aumento dessa vazão mais significativamente. Isso ocorre muito quando você tem uma transição para o período chuvoso, onde essa transição as chuvas atrasaram. Então, geralmente, final de setembro, início de outubro, você deve ter o início aí do período chuvoso. Começa a entrar mais chuvas na região central do país, alguns fenômenos locais, e você tem aí essa chuva trazendo umidade para o solo aos poucos, para que quando chegar em outubro, novembro, começar a formar zonas de convergência de umidade na região central do país, ligação com a umidade da Amazônia, por exemplo, esse solo ele já está mais encharcado, né? Você já tem aí mais água no solo e você tem uma resposta rápida. Mas quando esse período chuvoso atrasa, essa resposta realmente vai demorar um pouco, porque quando essa chuva de formação das zonas de convergência chegam, ela encontra o solo muito seco. Então, o que acontece? Ela vai primeiro trazer água para o solo, para depois ter uma resposta maior aí de escoamento superficial nessas bacias. Então, isso é interessante para você ficar de olho e perceber como mais ou menos ocorre essas questões, ok? E começa a perceber gradativamente, cada vez mais e mais, como o sistema climático aí funciona. Então aqui é basicamente aquela figura, né, do balanço hidrológico que a gente viu, né, desse armazenamento de água no solo. Você tem a chuva que entra, você tem a evapotranspiração que sai para a atmosfera, né? E você tem aí também o escoamento superficial, né?
Escoamento superficial, aliás, e escoamento subterrâneo. Isso é interessante porque o escoamento superficial a gente vai chamar de escoamento direto quando a gente utiliza aí os modelos hidrológicos, principalmente que o ONS trabalha, e o escoamento subterrâneo ele acaba virando escoamento base. Então você tem aqui mais ou menos como é o balanço hídrico terrestre, né? A quantidade de água que entra, a quantidade de água que sai. Então, entre outras coisas, a questão da infiltração, recarga no solo, que vai alimentar o lençol freático, que vai chegar no rio, entre outras coisas. E daí você vai ter o aumento dessa vazão em determinada região no rio, nesse caso, até chegar à usina hidrelétrica, né? E esse armazenamento no solo aqui, que a gente está vendo nessa figura da direita, ele é bem importante para esse início do período chuvoso. Quando o período chuvoso atrasa, já é um sinal de alerta que mesmo as próximas chuvas que vier, depois desse atraso do início do período chuvoso, elas vão ser utilizadas mais para recarregar o solo. Então você não vai ter um aumento tão significativo. E muitas vezes você acaba vendo isso nos modelos de ONS, né? Às vezes as pessoas me perguntam: Anderlan, mas eu vi lá, cara, que tem muita chuva, mas o modelo não está respondendo. Por quê? Porque o modelo ele está primeiro fazendo todo esse balanço hidrológico dentro, para depois dizer o que tem de sobra para entrar em escoamento superficial e você ter aí nesse escoamento superficial barra direto, né, como é chamado nos modelos, uma resposta maior aí das vazões em determinada usina hidrelétrica ou PCH, CGH, por assim dizer, ok? Outra coisa também que a gente tem que olhar é o que a gente chama de precipitação efetiva, né? O que é essa precipitação efetiva? É a chuva que realmente transforma em escoamento superficial. Então, por exemplo, aqui eu tenho as partes da chuva, né? Choveu aqui nesse primeiro momento uma parte de chuva, depois duas partes, depois a terceira parte. Mas você tem aqui, ó, que apenas aqui, essa região aqui, tá vendo? Essa região aqui é que foi transformada em escoamento aqui superficial, ou também conhecido como escoamento direto. O restante dessa chuva aqui, ó, se o solo não tiver úmido, por exemplo, ele aqui acabou se transformando em escoamento base. Ou seja, nesse gráfico aqui, o que você percebe é que o solo ele estava relativamente úmido, né? Ele acabou tendo uma umidade aumentada muito rapidamente pelo escoamento aí base. Você teve essa parte da chuva que infiltrou, gerou escoamento base, e o restante da chuva deu aí essa diferença no escoamento superficial. Então você teve esse pico de vazão rapidamente e depois logo ele decaiu. Então o escoamento base ele estava no ponto A, então quando você calcula ele foi para o ponto C, e essa área da figura que está acima, tudo escoamento superficial. Então você acabou encharcando o solo e você acabou absorvendo, né, uma maior parte dessa chuva, e mesmo sendo a precipitação efetiva, nesse caso, menor do que o que realmente aconteceu aí com a precipitação da chuva que infiltrou, você teve esse escoamento rapidamente gerado nessa bacia. Okay. Uma outra coisa também que a gente deve falar e sempre ficar de olho é que, para a gente começar a entender um pouco sobre previsão de tempo, a gente tem que perceber o seguinte, que a gente tem os movimentos de massa de ar na atmosfera. Você tem aí o ar descendente e o ar divergente. Você tem o ar ascendente e o ar convergente. Então, quando eu estou falando em um sistema de alta pressão na superfície, por exemplo, ou em médios níveis da atmosfera aqui, eu tenho um ar que ele sai de altos níveis, né? E ele está descendo em direção à superfície. Quando esse ar encontra com a superfície, ele diverge, e como a Terra ela tem uma rotação, ele acaba ganhando essa rotação, né? Então você vai ter aí um movimento. No caso do hemisfério sul, esse movimento vai ser um movimento anti-horário na superfície. Então, quando o pessoal fala bloqueio atmosférico, alta pressão na superfície, em médios níveis, entre outras coisas, você está olhando essas componentes. E quando você está vendo uma baixa pressão na superfície, quer dizer que o ar está convergindo para um ponto central. Desse ponto central, ele acaba subindo
E lá na tropopausa da troposfera, no fim da troposfera, tropopausa, às vezes ele acaba rompendo, ele acaba tendo uma divergência. Então, se você tem uma alta pressão na superfície, provavelmente você vai ter, aqui nesse caso, né? Desculpa, uma alta pressão na superfície, você vai ter aqui uma baixa pressão em altos níveis. Se você tem uma baixa pressão na superfície, você tem uma alta pressão em altos níveis. Isso é interessante identificar por quê? Porque se você perceber, toda região de alta pressão na superfície, na verdade, ela vai ter um tempo seco e céu claro. Então você não tem formação de nuvens. Por quê? A nuvem, ela tenta aqui crescer. Mas qual é o problema? Você tem um ar pressionando ela e ela não consegue se desenvolver. Já no sistema de baixa pressão na superfície, a nuvem ela vai tender a se desenvolver e ela vai tender aqui a ficar o maior possível. Então você tem, por exemplo, a formação aí de CBs, de nimboestratos, que são as duas nuvens aí que causam chuvas. Então isso é interessante porque esse é o ponto de partida da previsão. Então, o que você deve ver, primeira coisa, é imagens de satélite, onde você identifica onde tem as massas de ar seco e úmido. Então, se eu tenho uma massa de ar seco e eu tenho uma baixa pressão na superfície, por exemplo, você não tem umidade na atmosfera para poder gerar nuvens e gerar chuva. Então, você tem que analisar isso. Outra coisa, eu tenho um sistema de alta pressão, mas eu tenho umidade, por exemplo. E esse sistema de alta pressão está em médios níveis. Então, essa nuvem ela vai se desenvolver? Vai. Mas ela não vai chegar a se transformar, por exemplo, em um cúmulo nimbus. Deixa eu retornar aqui rapidão para vocês perceberem. Ela não vai chegar a ter esse desenvolvimento. Por quê? Porque minha alta pressão está aqui, em médios níveis da atmosfera. Então, se ela se desenvolver, ela vai desenvolver até esse momento. Por exemplo, ela pode virar cúmulos, estratos cúmulos, altos cúmulos, por exemplo, aqui, altoestratos, estratos e assim por diante. Entendeu? Então, isso é que você percebe quando você está analisando aqui esses sistemas. Então, qual é a primeira coisa que você faz para você ter uma boa previsão de tempo? Primeiro, você analisa as imagens de satélite. Segundo, você tem que localizar onde estão esses sistemas de alta e baixa pressão, ok? E aqui é um exemplo clássico, né, que eu gosto sempre. Aqui eu estou mostrando para vocês. Eu gosto de ver esses mapas, né? A gente tem aqui do lado direito, a gente chama de carta sinótica. Essa aqui é uma carta sinótica. A Marinha ela disponibiliza aqui nesse link. Então você consegue acompanhar isso. E outra coisa aqui que você vê claramente é uma localização da massa de ar úmida e seca. Então, por exemplo, nesse sistema de alta pressão aqui, você tem a atuação de uma massa de ar mais seco. Ou seja, a minha alta pressão ela está inibindo a formação de nuvens, como também está deixando a massa de ar nessa região mais seca. E ali você tem aqui um sistema de baixa pressão, né, próximo à interface entre a região norte e a região nordeste. Então você vê claramente que você tem ali desenvolvimento de nuvens. Então você tem aí uma formação clássica. Uma outra coisa também que você pode perceber aqui são as frentes frias, né? Então ele é desenhado aqui como esse serrilhado que está atuando aqui, por exemplo, na costa de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, quando você está olhando aí a carta sinótica, que na verdade o que é uma carta sinótica, né? Essa da direita, a Marinha, nesse caso aí, ela plota essa carta baseada em dados observados. Você tem várias estações aí no globo, medições de navios, e isso é enviado automaticamente para a Marinha do Brasil. Nesse caso, na verdade, você tem o mundo todo se comunicando, porque informações meteorológicas existe um tratado internacional que a maior parte dos países elas têm que fornecer essas informações meteorológicas aí de graça do globo todo. Então, você tem a recepção desses dados. Esses dados eles são processados, né? São feita uma assimilação, são processados, e daí você gera essas cartas. Então, você compara ali, por exemplo, dia 8/4 de 2019 e ali dia 8/4 de 2019, né? Então, você tem aí mais ou menos
0Z ali, por exemplo, que seria meia-noite, né, Zulu, e ali 23h10, né, que seria 23h19, que se você trazer por tempo, nesse caso aqui do país, né, ou usando como referência o horário de Brasília, você teria aí aproximadamente aí 10 horas da noite, mais ou menos, 9 horas da noite. Então são bem próximos os horários e você consegue perceber que tem uma relação em si, né? De mais ou menos aí o que está acontecendo entre 8, 9 e 10 horas da noite. Então você já tem uma noção onde são os pontos que você tem que pode ter um desenvolvimento de mais chuva e os pontos onde você tem que vai ficar bem seco. Nesse caso aí, as bacias do sul desse dia provavelmente foi bem seca. E esses pontos aí, por exemplo, ali no oeste da Bahia, né, próximo a Sobradinho, você tem esse desenvolvimento de nuvens. E vocês vão perceber no dia a dia que existe uma tendência, né, de você ter os maiores acumulados de chuva durante o período da noite, da madrugada, porque é quando acontece o resfriamento da atmosfera. Então, lá por volta das 3, 4 horas da tarde, você tem aí o máximo de aquecimento solar, né? Porque você tem o Sol aquecendo a Terra ao meio-dia, por exemplo, mas ele vai dar uma resposta à máxima de temperatura às 3, 4 da tarde, por exemplo. E depois começa a resfriar, você tem um ganho de umidade na atmosfera. Depois desse resfriamento aí, você começa a perceber que tem esse desenvolvimento de nuvens. E quando chegar a parte da noite, você tem aí esses fenômenos locais atuando mais facilmente e trazendo mais chuvas. Claro que quando você tem uma forçante dinâmica, como uma entrada de uma frente fria, né, que a gente vai ver que a frente fria ela vai levantar uma massa de ar quente e você vai ter aí dinamicamente a formação dessa chuva. Então isso é diferente. Mas nesse caso aí, você nota que as nuvens elas tiveram desenvolvimento realmente por essa questão térmica, né? O resfriamento térmico da superfície, que fez com que houvesse aí uma condensação, formação de nuvens e, em consequência, chuvas ali, por exemplo, no oeste da Bahia, parte ali da região do norte de Goiás, pegando ali a região de Serra da Mesa, Peixe-Rical, entre outras regiões, ok? Então, pessoal, essa aula de hoje, né, a gente viu aí essas condições iniciais de tempo. A gente percebeu que existe uma estrutura lógica, né, quando a gente está trabalhando aí nessas questões de meteorologia junto com hidrologia, que na verdade a gente está falando sobre ciclo hidrológico. Então, você tem que começar sempre a ter noção clássica disso, né? Saber qual é o estado inicial que você está vendo, como está o sistema, para poder aí ter uma melhoria na sua previsão, uma melhoria em si no seu prognóstico. Isso vai te dar uma boa noção, porque depois disso tudo você vai ter que tratar a sua informação e colocar nos modelos, e os modelos eles demoram para rodar, né? Até você ter aí no final o seu preço, né, o seu PLD. Então, você já tendo essa noção, você consegue passar aí para as pessoas que você trabalha, para o trading, para o pessoal de mídia, avaliação de risco, mais ou menos qual é a tendência do que deve acontecer para os próximos dias ou alguma coisa desse tipo, né? Avaliar essas condições iniciais e perceber, por exemplo, onde tem a atuação desses sistemas de massa de ar seco e úmido e onde você pode ter aí a formação de chuvas e o que pode mudar nos próximos dias, ok? Obrigado, pessoal, pela participação dessa aula. Paz e bem e até a próxima aula.